live da quarta-feira. Lembrando que nessa live de quarta-feira a gente bate um papo um pouco diferente. Ao invés de eu trazer o tema e propor a vocês, vocês me trazem o tema e me propõem. A gente bate um papo, é uma live para tirar dúvidas, dúvidas que podem ter surgido a partir de algum julgado que você leu, algum comentário, alguma aula, algum tema que você está lendo, algum caso que você está vivendo. E aí você pode usar esse canal aqui para a gente conversar sobre esse caso, bater esse papo. Aqui embaixo, na nossa barra, na sua tela, você vai ter uma bolinha com um ponto de interrogação. Você pode clicar ali e escrever a sua dúvida, ela vai aparecer marcadinha em vermelho aqui para mim e eu vou conseguir acompanhar a sua dúvida. Se você escrever nos comentários, eu também consigo ver, mas eu posso me perder aqui um pouco mais. Se você escrever ali na bolinha com ponto de interrogação, você vai facilitar que eu visualize a sua dúvida, a sua questão, a sua pergunta. Angélica, bom dia, Angélica. Seja bem-vinda. José Geraldo, seja bem-vindo. Muito bem, pessoal, vai chegando aí na nossa live de quarta-feira, consultoria.com. Quero aproveitar, então, aqui, enquanto o pessoal vai chegando, para dividir uma questão com vocês, ouvir a opinião de vocês também, as experiências de vocês em casos como esse. Eu estou com um caso que não é a primeira vez, mas sempre são casos complicados, em que houve uma promessa de compra e venda, houve a celebração de um contrato particular de promessa de compra e venda, tinham algumas condições ali que tinham que ser implementadas antes que fosse feita a escritura definitiva, e quando essas condições se implementaram, já se estava marcando a escritura definitiva, preço praticamente integralmente pago, faltava uma pequena parcela do preço, já se marcando a escritura definitiva, um dos vendedores faleceu. E isso criou uma situação que é, infelizmente, muito comum, que é a dificuldade de você regularizar aquela compra e venda na medida em que ocorre o falecimento de um dos contratantes, um dos vendedores, principalmente. Quando é um dos compradores é mais fácil, mas quando o falecimento ocorre para um dos vendedores é mais complexo. Quando é um dos compradores que falece, a gente pode levar ao inventário desse comprador o direito aquisitivo decorrente daquele contrato preliminar e o Estado não cria nenhum problema. É facinho, facinho. A gente indica lá que existe um direito aquisitivo, um direito de aquisição decorrente daquele compromisso de compra e venda. A gente atribui o valor a esse direito aquisitivo com base no preço já pago e o Estado aceita, calcula o imposto de transmissão, admite que os herdeiros, então, herdem aquele direito aquisitivo e daí, então, façam essa escritura definitiva adquirindo o direito de propriedade. E aí pode ser tanto através do espólio representado pelo inventariante, né, com respectiva autorização, como pode ser depois atribuindo-se a um ou mais herdeiros aquele direito aquisitivo e fazendo-se cumprir a escritura definitiva. É mais simples, sem dúvida, e o Estado arrecada o imposto de transmissão sobre o direito aquisitivo desse comprador, desse promitente comprador falecido. O problema, sem dúvida, é quando ocorre o inverso. Quando é o vendedor que falece, um dos promitentes vendedores que falece, a família se vê num seguinte dilema. Esse imóvel já teve o seu direito de aquisição transmitido a terceiros através daquela promessa, que pode já estar, inclusive, muitas vezes quitada, não há mais saldo de preço a receber. Ou há ainda algum saldo, mas é apenas uma parte do preço, o restante já foi recebido pelo vendedor falecido, e aí a família se vê no seguinte dilema. Ela não tem o direito sobre aquele bem, ou pelo menos não tem mais o direito integral sobre aquele bem, precisa outorgar a escritura definitiva, porque essa foi uma obrigação assumida pelo falecido,
e, portanto, as obrigações transmitem-se aos herdeiros, os herdeiros têm que cumprir a obrigação, mas na hora que vão realizar isso, o Estado diz, opa, não, aqui, ó, esse imóvel ainda está no nome do falecido, e porque esse imóvel ainda está no nome do falecido, o direito de propriedade era dele e tem que ser antes transmitido aos herdeiros. E os herdeiros dizem, mas eu vou transmitir para o meu nome um direito de propriedade que já não tem mais conteúdo econômico. Vou transmitir esse direito de propriedade a quanto? A R$0, porque não há mais preço a receber, ou se há preço, esse saldo é muito pequeno. Muitas vezes esses herdeiros estão recebendo, portanto, uma herança que já está composta pelo próprio dinheiro que adveio daquela venda, dos investimentos ou de outros bens que foram adquiridos como produto daquela promessa de compra e venda. E o Estado diz, não, mas está aqui, está no registro, esse imóvel ainda se encontra em nome desse falecido, e por isso os herdeiros vão ter que, a preço cheio, estimando-se o valor atual de mercado desse bem, esses herdeiros vão ter que transferir para o seu próprio nome aquela propriedade. E aí, obviamente, os herdeiros não fazem, se recusam a fazer. Eles dizem, olha, mas eu não tenho direito algum sobre aquele bem efetivo, eu só tenho a obrigação, que é a obrigação de outorgar a escritura definitiva, eu não tenho direitos que advirão desse contrato, eu não tenho receita que vai vir daqui, eu, herdeiro, não sou obrigado a inventariar um bem que não traz nenhum valor econômico a um preço fictício, a um preço arbitrário estipulado pelo Estado. E aí, diante desse impasse, o que acontece? Esse adquirente, esse promitente comprador, acaba muitas vezes tendo que exigir judicialmente a adjudicação compulsória para que então, pela via judicial, seja atribuída a propriedade desse bem, e aí essa adjudicação compulsória é requerida contra o espólio. Os herdeiros, o inventariante, muitas vezes não se opõe à outorga da escritura definitiva. O problema é que eles reconhecem a obrigação de outorgar a escritura definitiva, mas a obrigação do espólio, não deles, herdeiros, que não receberão de fato nenhuma propriedade sobre aquele bem, na medida em que essa propriedade já havia sido regularmente alienada antes do falecimento. O que faltava meramente era aquela formalidade legal da escritura pública para a promoção do registro. E aí você tem que buscar uma adjudicação compulsória, ou muitas vezes esse inventário que se poderia fazer extrajudicialmente, porque todos os herdeiros maiores e capazes estão de pleno acordo que tem que cumprir aquela obrigação, acabam muitas vezes tendo que ir para a via judicial para obter um alvará judicial para cumprir uma obrigação do espólio do falecido, que eles, todos os herdeiros ali, reconhecem que essa obrigação existe. Então, isso é uma questão, é um defeito da nossa legislação, da regulamentação em torno do inventário, né, tanto do inventário judicial, mas principalmente do extrajudicial, de conseguir ali trazer uma solução simples para uma situação que é muito frequente. A pessoa faleceu tendo prometido vender um imóvel, já tendo recebido o preço no todo ou em parte, e o que se tem a inventariar é a obrigação de outorga da escritura definitiva e, eventualmente, o crédito, o saldo do preço que se encontra em remanescente. O que se tem a inventariar não é a propriedade plena do imóvel, ela não é plena na medida em que há um direito de aquisição que já foi outorgado a terceiros, então eu não posso tratar essa propriedade como plena e não posso exigir desses herdeiros que, ao invés de cumprirem a obrigação da outorga definitiva, adquiram essa propriedade para então venderem no seu próprio nome, né? Afinal de contas, eles não se comprometeram a vender nada. Então, por que eles teriam que outorgar a escritura definitiva em nome próprio, né? Transferindo para o nome próprio para então fazer uma venda nova? Isso infelizmente, uma situação que ocorre com frequência e que o CNJ poderia e deveria resolver facilmente através de uma regulamentação que previsse que nos inventários, tanto judiciais quanto extrajudiciais,
se pudesse colocar ali a previsão, né, de que no inventário se poderá cumprir a obrigação deixada pelo falecido de outorga da escritura definitiva, diretamente em nome do espólio, desde que não haja oposição de nenhum dos herdeiros, desde que, né, todos ali reconheçam a existência dessa obrigação, reconheçam, né, a validade e eficácia daquela promessa de compra e venda, e o que se inventarie seja apenas o saldo do preço, se ainda houver saldo do preço, porque muitas vezes essa promessa de compra e venda já está até quitada há muito tempo, evitando-se assim, né, a necessidade de se invocar o judiciário para uma ação de adjudicação compulsória ou de se ter que usar o judiciário para obter um alvará judicial de cumprimento daquela obrigação. Isso poderia estar melhor regulamentado na própria normativa para o inventário extrajudicial. Esse é um problema recorrente que, infelizmente, não oferece uma solução linear. E aí a gente fica à mercê do entendimento de cada cartório. Tem cartório que reconhece a obrigação, entende que essa obrigação existe, que é meramente cumprimento de obrigação do espólio. Há cartório que diz que não há uma previsão específica e que por isso tem dúvidas e fica levando esses herdeiros a terem que entrar em conflito com os compradores, um conflito indesejado, porque não conseguem uma solução adequada, afinal de contas, inventariar e transferir para a própria propriedade um bem que está prometido vender a terceiros e muitas vezes, inclusive, quitado, não faz o menor sentido, porque não há ali uma propriedade plena, não há ali, né, um direito de fato. Seria como se estivesse vendendo ou se estivesse transmitindo aos herdeiros um bem já vendido, né, o que significaria uma situação esdrúxula, meramente de interesse arrecadatório da fazenda, mas uma arrecadação indevida, já que não há, de fato, um direito de propriedade dotado de valor econômico a ser ali transmitido. Depois vocês me contem aqui se vocês já enfrentaram situações parecidas, como que vocês solucionaram, se vocês encontraram aí alternativas, se também encontraram essa dificuldade, tiveram que buscar judicialização para resolver. Depois vocês me contem aqui o que vocês experimentaram em situações como essa. Sempre que eu me deparo com uma situação como essa, eu acho que há uma insensibilidade das corregedorias e do próprio CNJ em lidar com uma situação que é tão frequente, que é tão recorrente. Mas vamos lá. A Daya Vidal me escreve aqui: bom dia, caso terrenista e executor do loteamento, contrato firmado em 2019 para início imediato, área avaliada em 65, não sei o que é esse, não, imagino que não seja R$65, né? Deve ser 65 mil, 65... Bom, enfim, a área avaliada em X, chegada ao ano de 2025, sem dar seguimento, com inadimplemento ali da obrigação do terrenista e executor do loteamento. Cadê a sua dúvida? Ah, tá aqui. O adquirente solicitou a execução ao invés da resolução. Muito bem, ele está exigindo que se conclua o loteamento e se entregue ali o lote devidamente urbanizado, imagino eu. É possível pleitear na mesma ação essa medida? Qual medida? 65 mil, tá. Hoje está em 150. Ah, não, metro quadrado. Ah, sim, 65 metros quadrados. Hoje está em 150 metros quadrados. Legal, Daya. Entendi a sua colocação aqui. Deixa eu só dar uma traduzida nela. E depois você vai me confirmando se eu entendi realmente. Se eu achei que tinha entendido, se eu entendi realmente. Você tem um loteamento que está sendo ali prometido vender, sendo lançado e prometido vender a R$65 o metro quadrado, se eu entendi corretamente, né? E num dado momento, esse loteamento deveria ter sido, as obras de infraestrutura e regularização para a entrega dos lotes deveria ter iniciado imediatamente. Chegamos ao ano de 2025 e esse loteamento não aconteceu, as obras de execução desse loteamento não foram levadas adiante, mas hoje
o valor do metro quadrado de um loteamento como esse subiu de 65 para 150. Esse adquirente, portanto, deseja o bem da vida, ele deseja o lote, principalmente porque teve aí uma importante valorização nesse período. Então ele não quer dinheiro de volta, ele não quer desfazer o negócio, ele quer o negócio, ele quer o efeito econômico desse negócio por meio da conclusão do loteamento e entrega do lote. Entretanto, como esse loteamento não aconteceu, sob o ponto de vista da execução, né, o loteador não deu execução, como fazer para obter o benefício econômico dessa valorização e não simplesmente desfazer o negócio e me devolver o dinheiro. Eu não quero o meu dinheiro de volta apenas, eu quero o resultado econômico daquela contratação. Então, Daia, a questão aí é a seguinte, é possível que você requeira a tutela específica da obrigação, ou seja, a execução do que foi combinado, a execução do contrato, por meio da conclusão do loteamento e entrega do lote. E na mesma ação você formule um pedido subsidiário dizendo que caso não se mostre possível a entrega da coisa in natura, que seria o lote em si, você não quer a rescisão do contrato, você quer a tutela equivalente pelo valor equivalente de mercado do lote hoje. Você quer o resultado equivalente econômico do contrato pelo valor hoje atualizado do lote e não desfazer o negócio. Então você deixa claro que você não quer a rescisão do contrato, que você quer o equivalente econômico ao contrato. Se não for entregue a prestação in natura, que é o lote, você quer o seu equivalente pecuniário, mais as perdas e danos decorrentes do atraso na disponibilização do bem, seja o bem in natura, seja o seu valor econômico. O fundamento para esse pedido está no fato, são vários os dispositivos que nos levarão a essa alternativa, está no fato de que cabe ao credor a escolha entre a execução do contrato ou a resolução em perdas e danos. É o credor quem decide se ele prefere a execução do contrato, ou seja, o resultado do contrato, ou o retorno ao estado anterior por meio da resolução. Isso está no artigo 475. Se a prestação ou o resultado econômico da prestação ainda é útil ao credor, ele tem o direito de exigir a manutenção do contrato, seja pela entrega da coisa, seja pela entrega do valor econômico atual dessa coisa, mais as perdas e danos. Isso está no artigo 475 do Código Civil. Além disso, se for uma relação de consumo, e me parece que pode ser, porque houve um loteamento, uma oferta de loteamento ao público, se for uma relação de consumo, também o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor dá essa alternativa ao consumidor. Receber a própria prestação, exigir a entrega da própria prestação, ou receber o resultado equivalente dessa prestação, né, um substitutivo equivalente a essa prestação. E aí, nesse caso, pode ser o valor econômico da coisa hoje, e não apenas o retorno ao estado anterior com a devolução das parcelas que eu paguei. Nesse caso, como eu estou mantendo o contrato, deverá ser abatido do valor econômico da coisa, do resultado econômico da coisa, o saldo do preço que ainda esteja pendente, porque senão haveria enriquecimento sem causa. Assim como se fosse entregue o lote, eu teria que pagar o saldo do preço. Se me for entregue o resultado econômico desse lote, o equivalente pecuniário desse lote, eu vou ter que abater desse equivalente o saldo de preço que eu ainda esteja pendente para pagar. Não tem nenhum problema, ainda assim é um pedido viável. O artigo 234 do Código Civil, 234, ao tratar da obrigação de dar coisa certa, também traz essa previsão de que se a coisa certa perecer, se tornar impossível por culpa do devedor, que o credor terá direito ao equivalente pecuniário da coisa, ao valor econômico dessa coisa hoje. Então,
o seu cliente, o credor, não está obrigado a querer voltar ao estado anterior e simplesmente desfazer o negócio, o que significaria devolver um valor corrigido que vai ser insuficiente para comprar um bem equivalente hoje, já que o bem valorizou acima da inflação. Ele tem o direito a insistir no resultado econômico desse contrato. Também lá no Código de Processo Civil, quando o legislador trata da execução das obrigações de dar coisa certa, ele também faz uma previsão parecida, que ele diz que o devedor será citado para entregar a coisa certa e se essa coisa não estiver mais disponível, se ela tiver se impossibilitado por culpa do devedor, se converterá num equivalente pecuniário. Então, aquela coisa que ele deveria entregar será substituída pelo valor econômico dela. Não confunda isso com desfazer o contrato, porque desfazer o contrato é receber o que eu paguei de volta, né, corrigido e acrescido de juros, mas é retornar ao estado anterior. Eu não vou ter o resultado econômico da contratação. O resultado econômico da contratação seria estar na mesma posição que eu estaria se o bem me tivesse sido entregue. Se eu teria um bem de X metros quadrados, cujo valor do metro quadrado seria 150, eu tenho que ter esse resultado econômico. Para quê? Para que eu possa pegar esse recurso e comprar um bem equivalente em outro loteamento, para que eu possa ter ali o mesmo benefício econômico que eu teria se o terreno tivesse sido entregue na data combinada. Então, essa é uma solução que você pode dar para essa situação concreta. Fiz esse pedido apenas de entrega da coisa, não fiz esse pedido subsidiário de conversão da prestação in natura para o seu equivalente pecuniário. Posso fazer isso no curso do processo? Entendo que pode sim, porque se você se depara com uma informação de que aquela obrigação não será cumprida, apesar de todos os esforços, ela não será cumprida, você pode peticionar ao juízo dizendo que, tendo em vista a impossibilidade ou a extrema dificuldade no cumprimento da obrigação in natura, já que o loteador não está dando execução ao loteamento, você está pleiteando que, então, nesse caso, lhe seja convertida a prestação para o seu equivalente pecuniário, e aí você vai invocar esses dispositivos que autorizam, né, que esse resultado equivalente seja entregue na forma ali do 234. E aí você evita, né, o risco de que com uma decisão de rescisão de contrato, com uma decretação de rescisão de contrato, o seu cliente volte ao estado anterior com um grande prejuízo, porque ele não terá tido a coisa, não terá usufruído da coisa, não terá se beneficiado da valorização, terá apenas um crédito para ter o dinheiro de volta, e um dinheiro de volta que, obviamente, gerou lucro apenas para a outra parte, que usufruiu desse dinheiro a custo baixo, né? Porque ele terá que devolver esse dinheiro apenas pela correção legal e pelos juros legais, e obviamente terá se locupletado da boa-fé desse promitente comprador. Então, pode sim evitar o pedido de rescisão, deixando claro que não tem interesse na rescisão, mas sim no resultado econômico equivalente desse lote adquirido. Certo? Então depois você me comenta aqui se ficou bem compreendido, daí se essa solução atende. Então, você está dizendo que as parcelas estão em atraso. Eu vou discordar de você um pouquinho. As parcelas só estarão em atraso se a obrigação por parte do loteador, que já está vencida, estivesse cumprida. Se a outra parte não cumpriu o que lhe cabia, que é a disponibilidade do lote, as parcelas do preço que venceram a partir desse momento passam a ser inexigíveis. Isso se chama exceção de contrato não cumprido. E está lá no artigo 476 do Código Civil. Então, se chegou o momento em que o loteamento tinha que estar executado e não foi, as parcelas do preço a partir daí tornam-se suspensas. É como se houvesse uma suspensão da exigibilidade. E essas parcelas só voltam a estar exigíveis no momento em que a obrigação da outra parte é cumprida. Então, a outra parte cumpre o que lhe cabe
e eu vou cumprir a minha. A não ser que esse comprador desse lote, esse promitente comprador, tenha atrasado antes, tenha sido o primeiro a ficar inadimplente, e aí a questão pode ser mais complicada. Mas se essas parcelas ficaram em aberto porque o loteamento não foi executado, aí eu teria uma escusa para dizer, eu devo, reconheço que devo, mas elas não estão inadimplidas, apenas estão com a sua exigibilidade suspensa na forma do artigo 476, e eu irei realizar esse pagamento por meio da compensação, ou realizarei esse pagamento no momento em que esse lote in natura estiver disponível para entrega. E aí você demonstra que, na verdade, não há aqui um inadimplemento voluntário, mas sim uma suspensão de exigibilidade. Agora, tem que verificar se esse inadimplemento do comprador não aconteceu muito antes, porque aí, de fato, eu posso ter um problema adicional para sustentar a tese, né, de que eu estou em dia com todas as minhas obrigações e que o problema foi da outra parte. Aí vai ter que analisar detidamente, com cuidado, quando é que aconteceu essa interrupção no pagamento das parcelas. Tá certo? Muito bem. Tinha aqui algum outro comentário da Ângela. Como faço para adquirir o seu curso de Direito Empresarial? Entrei em contato pelo WhatsApp e não tive retorno. Ângela, eu não tenho um curso de Direito Empresarial. Quem tem um curso de Direito Empresarial é o meu xará, o professor André Santa Cruz. O professor André Santa Cruz tem um curso de Direito Empresarial. Eu tenho um curso de Direito Contratual, que é o Prática em Direito Contratual, que tem muitas aulas de contratos empresariais lá, inclusive muitas delas ministradas pelo professor André Santa Cruz, mas é um curso de contratos, Prática em Direito Contratual. E eu tenho um curso de Advocacia Imobiliária. Esses dois cursos eu tenho. Se você clicar no link da minha bio, que está ali no meu perfil, né, aquele link vai te levar para a minha página, e lá tem os dois cursos, tanto Prática em Direito Contratual, que tem a Prática em Direito Contratual Empresarial, e tem o de Advocacia Imobiliária. Agora, o curso de Direito Empresarial, né, o curso completo de Direito Empresarial, aí é do meu xará, professor André Santa Cruz. Tá certo, Ângela? Aí, depois, eu não vi a sua mensagem, mas eu vou procurar lá no direct a sua mensagem para te mandar aí a informação direitinho, o link para o curso do André, se for aí esse, né, para que você possa pegar todas as informações, tá certo, Ângela? Aí depois você me diz se é o de contratos empresariais, de contratos, incluindo contratos empresariais, ou se é realmente direito empresarial aí mais completo. Aí eu te mando o link do André. Certo, Daia? Então, compreendido? Maravilha, muito bem. E aí, pessoal, não entrou mais nenhuma pergunta aqui para mim. E vocês também não me comentaram aqui se tiveram situações semelhantes em inventários complicados, em que morre uma das partes da promessa de compra e venda antes da outorga da escritura definitiva. É o de contratos? Beleza, Ângela. Então eu vou botar o link lá. Me manda a mensagem direta, eu mando o link para você, mas de qualquer jeito, lá no link da minha bio, ali, no meu perfil, se você clicar, você vai ter acesso às informações, a todas as informações sobre o curso. Maravilha, gente? Então tá. 30 minutinhos aí de live. Nossa live de quarta-feira é uma live um pouco mais curta, geralmente, porque eu dependo das perguntas de vocês. Às vezes a gente tem mais perguntas, às vezes menos. Então a gente vai fechando aqui a nossa live consultoria.com. Quem estiver assistindo essa live em outro momento, ela fica aqui gravada no meu perfil, né, no meu feed, e depois ela vai para o meu canal do YouTube, Prof. André Roberto, lá no YouTube, também fica lá. E aí, quem estiver assistindo depois, se teve um caso parecido e quiser comentar, pode aqui mandar. Então, Deraldo, isso é verdade. Para evitar esse problema de morte do vendedor, a procuração em causa própria é um excelente caminho, sabe?
a gente faz a procuração em causa própria, a dita procuração in rem suan, né, onde o próprio adquirente, próprio prometente comprador ou uma pessoa indicada por ele, terá poderes para fazer essa escritura definitiva, mesmo em caso de óbito do promitente vendedor. O problema, Deraldo, é quando isso acontece num intervalo de tempo muito curto em que não se esperava a necessidade de uma procuração desse tipo. Nesse caso, a promessa de compra e venda ela tinha sido feita 8 meses antes, tinham ali algumas obrigações para serem cumpridas, foram cumpridas, e aí na hora de outorgar a escritura definitiva, dias antes da escritura definitiva, houve o falecimento. Mas eu também, Deraldo, quando é uma situação que eu antevejo que vai durar mais tempo, o preço já está ali praticamente integralmente pago ou todo pago, a outorga da procuração em causa própria é excelente porque você se livra de todo esse problema, porque a própria lei, no artigo 685 do Código Civil, prevê que a morte de qualquer das partes não impede que a procuração seja utilizada pelos herdeiros para a conclusão do negócio. E aí a escritura definitiva fica bastante facilitada, né? Faz-se em instrumento público, porque é imóvel, né? Então tem que fazer essa procuração em cartório, mas ela evita situações de ter que abrir, né, um requerimento judicial de alvará ou ter que fazer uma adjudicação compulsória por parte do comprador, enfim, ou a adjudicação compulsória inversa por parte dos vendedores para poder regularizar, em definitivo, essa obrigação. Maravilha, gente! Vamos seguir aí a nossa quarta-feira. Temos live na segunda, né, a nosso Começando Direito, às 7h30 da manhã, onde eu vou trazer aqui um tema para vocês, para a gente discutir ao longo aí de 1 hora. Nossas lives de segunda tem mais ou menos aí 50 minutos a 1 hora, em que eu discuto um tema jurídico ou um julgado recente, né, ou uma lei nova, ou alguma pauta jurídica relevante. Trago aqui para vocês e a gente bate esse papo. Maravilha? Um forte abraço, tenha uma excelente quarta-feira e vamos nos falando até segunda com o Começando Direito. Tchau, tchau, pessoal.